Aula número 187. A literatura clássica na língua grega, romana e portuguesa. Como abertura, estrofe 33 do canto 1º de Os Lusíadas. Está no vídeo. Sustentava contra ele Vênus bela, afeiçoada à gente lusitana, por quantas qualidades via nela da antiga tão amada sua romana, nos fortes corações, na grande estrela que mostraram na terra, tingitana, e na língua, na qual, quando imagina, com pouca corrupção, crê que é a latina. Vamos interpretar o texto. Ele fica no vídeo, a estrofe camoniana. Essa estrofe faz parte do Concílio dos Deuses. Baco é contra a navegação de Portugal, descobrindo o caminho das Índias, contornando o Cabo da Boa Esperança. É contra. Baco é muito amado no Oriente e acha que a ida dos portugueses poderia abalar o seu prestígio naquela região. A amada dos portugueses e dos romanos era a deusa Vênus. Então ela é favorável à navegação, como já diz no primeiro verso. Sustentava contra ele, contra Baco, Vênus bela. Essa Vênus bela que é afeiçoada à gente lusitana, muito amada da gente lusitana. Por que ela ama o povo lusitano? Pelas quantas qualidades via nela, naquela gente, da antiga tão amada sua romana ainda, nos fortes corações e na grande estrela. Amada nos fortes corações. Quer dizer, na valentia, na audácia e na grande estrela, ou seja, na felicidade, na grande estrela, no prestígio, na felicidade, que mostraram que o povo português, que aquela gente mostraram na terra tingitana, lá em Tanger, em conquistas, conquistando aquela área no norte da África, que mostraram na terra tingitana, é Tanger, que em latim é Tinger. E na língua, também afeiçoada à língua, na qual, quando ela imagina, ou quando Vênus pensa em língua portuguesa, quando ela imagina em língua portuguesa alguma coisa, ela percebe que com pouca corrupção crê que é língua latina. Sem dúvida, está dizendo Camões que o português é derivado do latim. Pela quantidade de palavras que temos oriundas da língua latina e pela gramática cujas regras e orientações se assemelham à gramática latina. Então a aula de hoje é a literatura clássica nas línguas grega, romana e latina, que é o português. Sobre a literatura grega, creio que nenhuma outra literatura mundial exerceu tanto poderio sobre o Ocidente quanto a literatura grega, a Ilíada e a Odisseia. Os deuses moravam no Olimpo, se alimentavam, e eram imortais, se alimentavam de ambrosia e néctar.
deuses que tinham paixões e qualidades humanas. O prestígio de um homem era a conquista terrena e não a glória celeste. Poderia ter auxílio dos deuses, mas um homem era grandioso pela conquista terrena. A terra é melhor que o céu. E o homem pode disputar com Deus. Esse é o paganismo greco-romano. A liberdade de crença, a liberdade que o homem é o ser mais importante do universo. A ideia de que o homem conquista na terra seus valores. Assim é visto na literatura grega. A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, eu fiz um resumo da introdução, que está no meu livro Curso de Literatura, em que eu vou declamar o texto inicial da Ilíada e fazer algumas considerações iniciais. A Ilíada, anterior à Odisseia, canta um episódio da Guerra de Troia. Os personagens principais é o herói Aquiles, filho da deusa Tétis, luta e mata seu rival Heitor, príncipe troiano. É admirável a musicalidade de seus versos, bem como o enredo. O enredo é fulminante, o enredo é maravilhoso. Esse maravilhoso pagão, que é a interferência dos deuses, intervém constantemente nas ações, fazendo os personagens amar, odiar, sofrer, tal qual a criatura humana. A obra tem 24 cantos. O poeta começa com a invocação à deusa e depois pela proposição, dizendo o que vai cantar. Observa, uma obra classe, ele tem proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. 5 episódios, 5 partes. Na proposição, o autor diz o que é que ele vai falar, o que é que ele vai cantar. Na invocação, ele pede proteção aos deuses. Proteção aos deuses gregos, à mitologia, ou alguns casos brasileiros, ao próprio Deus religioso, católico. A dedicatória ele faz na própria introdução, ele dedica a obra a alguém. E finalmente a narração e seu epílogo. Uma tradução livre aqui do início da Ilíada, que no vídeo pode aparecer com outras palavras, é a seguinte: canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, filho de Peleu, cólera funesta que causou inumeráveis dores nos aqueus, precipitou nos Hades almas dos heróis, sem conta, e os corpos lhes tornou em presa de cães e pássaros carniceiros. Cumpria-se a vontade de Zeus, desde a contenda que separou o Atrida, rei dos guerreiros, e o divino Aquiles. Pronto, ele está dizendo o que é que vai cantar. E está fazendo a invocação, canta, ó deusa. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles. Está fazendo a invocação. E está dizendo o que vai cantar. Homero. O texto possivelmente foi criado no século X a.C. No passado, nós dávamos nome ao autor simplesmente de Homero, mas o Homero hoje é considerado pelos críticos como um composto de pessoas, além de Homero, outros que foram edificando a obra. Como a obra era declamada e inicialmente não escrita, cada um colocava a sua criatividade,
compondo aquilo então que depois do escrito nós consideramos a Ilíada e a Odisseia. Homero então é um autor coletivo. Vamos ver a Ilíada, melhor, a Odisseia. No meu livro eu digo que a Odisseia é um poema de inspiração marítima, cantando as aventuras dos navegantes depois da destruição de Troia. O personagem principal é o herói Ulisses, que aparece secundariamente na Ilíada. Consegue libertar-se de todos os perigos e chegar à ilha de Ítaca, onde o espera a fidelíssima esposa Penélope. Helena, na Ilíada, é a esposa infiel de Menelau, raptada por Paris, causadora da guerra. Penélope, na Odisseia, é o lar, a moradia, a prudência. A obra contém 24 rapsódias ou cantos. Na Rapsódia 1, o autor começa pela invocação à musa, seguida da proposição, que é um resumo do que ele vai cantar. Então vamos ver o início da Odisseia. Canta para mim, ó musa, o varão industrioso, que depois de haver saqueado a cidade sagrada de Troia, vagueou errante por inúmeras regiões, visitou cidades e conheceu o espírito de tantos homens. O varão que sobre o mar sofreu em seu íntimo tormentos, sem contar, lutando por sua vida e pelo regresso dos companheiros. A Odisseia. Veja o início. Canta para mim, ó muso, varão industrioso. Lembra um pouquinho? As armas e os barões assinalados? Varões assinalados de Camões? Essa é a literatura grega. Literatura latina. A Eneida, de Virgílio. Obra com forte influência em toda a comunidade intelectual da Europa e da América. A Eneida de Virgílio, século I antes de Cristo. O poema A Eneida é composto de 12 cantos, então metade do que a Odisseia, que é 24 cantos, 12 cantos. Do canto 1 ao canto 6, canta as aventuras de Enéas, príncipe troiano, único herói que salvara da destruição de Troia. Nas costas africanas é acolhido por Dido, uma mulher, princesa, vagueia pela Itália, desce ao reino dos mortos e ouve do pai Anquises o futuro e a história de Roma. Os cantos 7 e 12 falam da acolhida do herói no reino de Latino e toda a história de Roma, das origens até Augusto. O livro inicia-se pela proposição e pela invocação. Proposição e invocação é obrigatório num texto clássico, como estamos vendo. Eu canto as armas e o herói. Vamos parar um pouquinho. Lembra de Camões? As armas e os barões assinalados? Pois bem, Virgílio. Eu canto as armas e o herói, que impelido pelos fados veio primeiro das plagas de Troia à Itália e ao litoral lavínio. Ele foi muito perseguido, tanto em terra como no mar, pela força dos deuses e pela ira lembrada do cruel Juno. E sofreu também muitos trabalhos na guerra, enquanto fundasse uma cidade e transferisse os seus deuses para o Lácio, de onde surgiram a raça latina e os chefes albanos e as muralhas da soberba Roma. Musa, lembra-me as causas por que divindade ofendida. Musa,
é a invocação. E ele termina: Musa, lembra-me as causas por que divindades ofendida, ou por crimes, tendo mágoa, a rainha dos deuses obrigou um varão ilustre, pela sua piedade, a correr tantos perigos, a enfrentar tantos trabalhos. Musa. Século X a.C., a Ilíada e a Odisseia. Século I a.C., a Eneida de Virgílio. A semelhança da Eneida de Virgílio com os Lusíadas e Camões é evidente, é muito evidente. A tempestade que Virgílio narra está em Camões. A própria introdução às armas dos barões assinalados, só que Camões dá um herói coletivo e Virgílio está dando um herói, Enéas, individual. Nos Lusíadas, ou melhor, em Virgílio, quando a nave sai, quando eu inicio o texto, quando eu inicio a obra, a leitura já me joga no norte da África. Depois é que ele volta para a Troia, depois que volta a Troia, que vem até Catargo. Em Camões, as naves já iniciam em alto mar, já cruzaram o Cabo da Boa Esperança. Depois o autor volta para descrever desde o início até a chegada onde está. Está imitando. Está imitando. Dido, a princesa, morre, se mata por amor a Enéas. Em Camões, a Inês de Castro é assassinada por amor a Dom Pedro I em Portugal. No século XVII, nós temos um texto clássico, imitando então a Eneida de Virgílio, imitando o Camões, que é Bento Teixeira, um brasileiro. Um brasileiro. Inaugurou, é um texto que inaugura o barroco no Brasil. É publicado o poema com 94 estrofes em 8ª rima. Ele tenta imitar os poetas antigos, Camões e Virgílio. Vamos ver um texto dele. E depois nós partimos para a interpretação. Um texto dele. Cantem, poetas do poder romano, submetendo nações ao jugo duro. O mantuano pinte o rei troiano, descendo a confusão do reino escuro. Que eu canto um Albuquerque soberano, da fé, da cara pátria firme muro, cujo valor, a ser que o céu lhe inspire, pode estancar a Lácia e grega lira. As délficas irmãs, chamar não quero, que tal invocação é vão escudo. Aquele chamo só de quem espera a vida que se espera em fim de tudo. Ele fará seu verso tão sincero quanto fora sem ele tosco e rudo, que per razão negar não deve, ou menos, quem deu ou mais a míseros terrenos. E vós, sublime Jorge, em quem se esmalta a estirpe de Albuquerque excelente, e cujo eco de fama corre, salta do carro glacial à zona ardente, suspendei por agora a mente alta dos casos vários da lindeza. Gente, e vereis, vosso irmão e vós, supremo, no valor, abater Quirino e Remo. Bem, esse é o clássico que nós temos. Essa é a imitação que nós temos de Virgílio e de Camões. No Brasil, Bento Teixeira. Teve uma vida conturbada, Bento Teixeira. Foi acusado de crime, de ter assassinado a esposa. Vai para Portugal. Escreve muito pouco, mas nos deu.
essa literatura clássica na imitação de Camões e Virgílio. Vamos interpretar comigo esse texto de Bento Teixeira. Cantem poetas o poder romano, submetendo nações ao jugo duro. Quer dizer, os poetas podem cantar o poder romano. Esse poder romano, que se referindo a Eneida e Virgílio, que submeteu nações ao jugo duro. O Mantuano pinta o rei troiano. O Mantuano é Virgílio. Virgílio nasceu em Mantua, na Itália. Então, o Mantuano pinta o rei troiano. Quem é o rei troiano? Enéas. Pinta o rei troiano, descendo a confusão do reino escuro. Quer dizer, Enéas, a descida de Enéas ao inferno, como está na Eneida de Virgílio. Então, cante o poder romano, o Mantuano Virgílio, que coloca Enéas a sua degradação ao inferno, que eu canto um Albuquerque soberano. Pronto, ele está dedicando a obra a alguém, a Jorge de Albuquerque Coelho, donatário da capitania de Pernambuco. Essa dedicação à obra ao donatário Jorge de Albuquerque Coelho. Que eu canto um Albuquerque soberano, da fé, da cara pátria, firme muro, quer dizer, firmeza da fé e da pátria, cujo valor a ser que o céu lhe inspira, pôde estancar a lácia e grega lira. Ele está dizendo que o valor do herói do poema supera os daqueles cantados pelos poetas gregos e latinos. É muito elogio, hein? É muita bajulação. É, de fato, um texto bajulatório. Ele tem seu valor histórico. Ele está dizendo aí que o Jorge de Albuquerque Coelho é um herói do poema que supera aqueles cantados pelos poetas gregos e latinos. Quer dizer, lhe inspira, pode estancar a lácia e grega lira, a lira lácia latina e a lira grega. As délficas irmãs chamar não quero, que tal invocação é vão estudo. Então, as délficas irmãs são musas inspiradoras, assim chamadas porque se encontravam em Delfos, na cidade grega. Então, as délficas irmãs chamar não quero, não preciso da invocação das gregas, latinas, das deusas gregas. Que tal invocação é vão estudo. Aquele, o Jorge de Albuquerque, chamo só de quem espero a vida que se espera no fim de tudo. Ele, o Jorge de Albuquerque, fará seu verso tão sincero quanto fora sem ele tosco e rudo, que sem ele o verso é tosco e rude, que por razão negar não deve a menos quem deu mais a mísero terrenos, o que não é pouco a ele, aquele que deu tudo a mísero terrenos. É bajulatório. E por última estrofe da proposição, e vós, ó sublime Jorge, aí, em que se esmalta a estirpe de Albuquerque excelente, estirpe, esmalta, que ilustra a fama de Albuquerque, corria os dois hemisférios, observa, os dois hemisférios, olha, a estirpe de Albuquerque excelente, e cujo eco da fama corre e salta do Carro Glacial à zona ardente de norte a sul. Suspendei por agora a mente alta dos casos vários da lindeza agente, quer dizer, suspenda as preocupações que você tem com Pernambuco, da olindeza gente de Olinda, e vereis, vosso irmão, que é o Duarte, e vós, supremo no valor, abater Quirino e Reno, que são os fundadores de Roma. Os dois, Albuquerque e seu irmão,
vão superar as aventuras de Quirino e Remo. É um texto bajulatório que só tem valor histórico. Século XVIII, Basílio da Gama, obra clássica no estilo camoniano, Uruguai, que é a luta travada entre os poderes de Espanha e de Portugal contra os jesuítas e indígenas no sul do Brasil. Fumam ainda, nas desertas praias, lagos de sangue lépidos e impuros em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos. Dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. Ai, tanto custas a ambição do império. E vós, por quem o Maranhão pendura rotas cadeias e grilhões pesados, herói, irmãos e heróis, saudoso e triste, se ao longe a vossa América vos lembra, protegei os meus versos. Basílio da Gama tem a intenção de ser épico, de dar continuidade ao que eu estou dizendo. Homero, Virgílio, Camões, Bento Teixeira e agora Basílio da Gama. Mas observa o seguinte, se no assunto de fato é uma imitação aos clássicos, ele é anticamoniano na redação, na sua forma. Olha no vídeo, não há rimas, abandona a rima, quem sabe numa atitude até pré-romântica, não há rima, começa pelo fim, fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue lépidos e impuros. Ainda há sangue nas praias dessa batalha. É o fim da história. O que ele quer dizer por sangue lépidos e impuros? Lépido é um sangue jovial. Lépido também é alegre, mas no texto aí é um sangue puro. Quer dizer, ainda momentâneo da guerra. Sangue ainda quente. É isso que ele quer dizer. Então, fumam ainda. Sai fumaça. Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue lépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos. É bonito o texto. É bonito. Pasto de corvos. Dura ainda nos vales o rouco som da ira, artilharia. Agora é a invocação. Moça, a invocação. Honremos o herói que o povo rude, etc. E chega até o final. Lá embaixo ele diz, e vós, por quem Maranhão pendura rotas cadeias e grilhões pesados, esse vós é Francisco Xavier de Mendonça, governador do Grão-Pará e do Maranhão, irmão do Marquês de Pombal, irmão também do Conde de Oeiras. Ele está fazendo a dedicatória a vós, e vós por quem Maranhão, a ele, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, e vós por quem Maranhão pendura rotas cadeias e grilhões pesados, ou seja, é o libertador do Maranhão, né? É o libertador. O Maranhão pendura cadeias e grilhões. Protegei meus versos. Pede a invocação para Xavier. E diz ainda, herói e irmão de heróis. Herói é ele. Irmãos de heróis, Marquês de Pombal e Conde Oeiras. Século XVII. Caramuru, de Frei José de Santa Rita Durão. Conta a história do lendário Diogo Álvares Correia, que com um tiro de espingarda foi designado trovão, deus dos astros, deus dos céus, pelos índios.
foi uma existência lendária. Ele se naufragou no litoral da Bahia. E um tiro de espingarda lhe confere a imagem de sobrenatural. Os indígenas o consideram sobrenatural. Essa é a história de Diogo Álvares Correia, o Caramuru. Porque é cristão, casou-se com Paraguaçu e foi até a Europa, em que assistiram ao casamento Catarina de Médicis e Henrique II. Vamos ver então a introdução do poema Caramuru. Vou declamar 3 estrofes. A primeira, que inicia, é a proposição. De um varão, em 1000 casos agitado, que as praias discorrendo do ocidente, descobriu o recôncavo afamado da capital basílica potente, do filho do trovão denominado, que o peito do mar sob a fera gente, o valor cantarei na adversa sorte, pois só conheço herói quem nela é forte. Proposição. Está dedicando a obra a Diogo Álvares Correia. Na segunda estrofe que eu declamo, que é o início do poema, ele faz uma invocação a Deus, a Jesus. Então é a primeira vez que aparece a invocação cristã do catolicismo. Jesus, Deus, a ele pede proteção. Santo esplendor que do grão padre manas, ao seio intacto de uma virgem bela, se da enchente de luzes soberanas, tudo dispensas pela mãe donzela, rompendo a sombra de ilusões humanas, tudo do grão caso a pura luz revela, faze que em ti comece e em ti conclua esta grande obra que por fim foi tua. E depois, a terceira, dedicação a D. José I de Portugal. É a dedicatória. E vós, príncipe excelso, do céu dado para a base imortal da luz do trono, vós, que do áureo Brasil, no principado da real sucessão, sois alto abono, enquanto o império tendes descansado sobre o seio da paz, com doce sono, não queirais dedignar-vos no meu metro de pôr os olhos e admiti-los ao cetro. Só esse final que está um pouquinho confuso. Só esse final que está um pouquinho embaralhado. Sobre o seio da paz com doce sono, não queirais dedignar-se. Dedignar-se é julgar indigno, é não se julgar digno. E não queirais se julgar indigno no meu metro, quer dizer, nos meus versos. Ou seja, não queirais considerar indigno de pôr os olhos no meu metro, e admitir esse meu metro ao cetro, ao bastão do poder, junto ao poder. Essa é a ideia. Camões, ele imita Ovídio, imita Homero e descreve os Lusíadas de Camões. Vamos falar daqui a pouquinho. A proposição de Os Lusíadas vai funcionar como exercício para casa. Então vocês vão interpretar a proposição de Os Lusíadas com 20 questões. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram muito além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando.
e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando, espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar, o engenho e a arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Calem-se de Alexandro e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cessem tudo que a musa antiga canta, que o valor mais alto se alevanta. Nós vimos a Ilíada de Homero, a Odisseia de Homero, a Eneida de Virgílio, a Prosopopeia de Bento Teixeira, o Uruguai de Basílio da Gama e Caramuru de Santa Rita Durão. Camões, que é o principal de todos eles, que é o máximo da língua portuguesa, que ombreia com Ovídio de Virgílio, Camões vai ser interpretado por você, como tarefa para casa. Eu vou colocar o texto que eu declamei, As Armas e os Barões Assinalados, e você então vai ler com calma e vai interpretar as 20 questões do texto. Se você conseguir interpretar os Lusíadas de Camões, você ganha um conhecimento impressionante para enfrentar qualquer interpretação, para fazer uma redação num vestibular, para fazer uma prova. É cultura, é sua cultura. É um crescimento muito grande. Então, quem vai interpretar As Armas e os Barões Assinalados, que da Ocidental Praia Lusitana, é você. São 20 questões. Questão número 1, por exemplo. Cantando espalharei por toda parte do mundo, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Então, eu peço a você explicar o que é engenho e arte. Consulte dicionário, consulte a internet, consulte o professor, vê se é possível acertar as 20 questões consultando. Você ganha um conhecimento muito grande. Esse é o exercício. Vamos agora à resposta dos exercícios do vídeo anterior. O vídeo anterior foi, eu pedi uma análise de Cárcere das Almas, Os Maias, de Eça de Queiroz. 20 questões. Vamos ver a resposta? Responde A. As questões 5, 12, 16 e 20. Responde B de bola. 2, 7, 11 e 17. Responde C de casa. 4, 8, 14, 15. Responde D de dado. 1, 9, 10, 19. Responde E de elefante. 3, meia dúzia, 13 e 18. Se lembrar, eu aceito para a questão número 15 também a alternativa D de dado. Essa é a resposta dos testes da aula anterior. Você está observando também que A são 4 alternativas, B 4 que responde, ou seja, 4 vezes 5, 20. Eu colocando dessa maneira, distribuindo assim, eu evito o acerto eventual. Né? Como desfecho, estrofe 5 do Canto 1 de Camões, que é a invocação. Veja como é linda a invocação de Camões. Veja como é linda, invejável. Observa. Ele está pedindo proteção às Tágides
as deusas do rio Tejo, que ele inventou, que ele criou. E vós, Tágides minhas, dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou flauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que a Marte tanta ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. A minha pátria é a língua portuguesa.